Graça e paz. É muito bom estar com vocês mais uma vez, hoje à noite, para a gente juntos nós possamos interagir com a palavra de Deus. Amém. Irmãos, antes de entrarmos fundo na palavra, eu peço que você que está aqui esta noite preste muita atenção ao que vai sendo dito, ao que vai ser pregado, porque nessa noite pode ser que Deus esteja falando com você. Talvez você chegou hoje à noite aqui arrebentado, sem esperança, cheio de dilemas e problemas. Quem sabe se hoje Deus está falando no seu coração? Porque Deus te ama, Ele sabe o teu problema antes mesmo dele acontecer. E eu queria também agradecer ao pastor Antônio Marcos, meu aluno, esse apologista também, este homem de Deus que abriu a porta da sua igreja para que eu pudesse estar aqui, fazendo uma palestra e falando e defendendo a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E eu queria antes também convidar você, este é um livro que eu escrevi, preste atenção, esse livro é muito importante, é porque eu escrevi, sou pagão ou sou cristão? São 143 páginas aproximadamente de muita informação apologética e teologia. Eu trago aqui de assuntos concernentes às igrejas evangélicas. O meu foco são os evangélicos que, de uma certa forma, estão sendo engodados, enganados por muitos líderes que se dizem evangélicos. Há um movimento evangélico que faz com que o rebanho de Cristo vivam religiosamente de uma forma pagã. Eu trato aqui também sobre o assunto do jejum. Será que o jejum que nós evangélicos fazemos é bíblico? Será? Eu trato também sobre fé. O que é fé? Fé. Esta fé que todos nós queremos ter fé, nós queremos ter uma igreja, ou ser membro de uma igreja que tem fé. O que é fé? O que é fé bíblica? Eu trato sobre isso. Eu falo sobre a igreja, esta instituição religiosa que nós cristãos chamamos de igreja, até que ponto ela é importante. Eu falo da salvação pela graça. Você sabe, você é salvo, ou o crente perde a salvação. Está tudo aqui. Eu queria que cada crente tivesse esse livro, para que você pudesse aprender. Invista no seu ministério, invista na sua vida. O cristão tem que ler Bíblia e também livros. Quero crer, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. São anos de muita experiência, eu sou apologista, eu trato de seitas, heresias, eu dou palestra, eu li e reli livros periódicos das seitas, dos mormons, testemunhos de Jeová, dos movimentos evangélicos, entrevistei, participei, enfim. Se você quiser adquirir, está lá fora, vai ser uma bênção para você, dê de presente. Esse livrinho é muito bom. Eu quero que você leia, indique e que você cresça na graça e no conhecimento. Tá bom, irmãos? E depois, quem adquirir, se quiser que eu dê um autógrafo, eu estou aqui à sua inteira disposição. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor na sua Bíblia, mesmo assentados como vocês estão, sentadinhos. Vamos hoje à noite meditar em Mateus, capítulo de número 6. Muito conhecido esse texto. Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler apenas 2 versículos. O versículo de número 33 e o versículo de número 34. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículos 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Baixe sua cabeça. Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que cuida de nós. Me ajude nesta noite a tratar
assuntos do mundo espiritual, trazer verdades bíblicas e espirituais para o teu povo que está aqui hoje à noite, parte do teu povo, para que as pessoas possam sair daqui sabendo que é um Deus verdadeiro, um Deus que nos ama, que cuida de nós e que está revelado nas páginas da Bíblia. Me ajude a transmitir essas verdades hoje à noite para a tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não gosto de fazer algo só porque outros estão fazendo. Eu não gosto. Eu não gosto de agir como as andorinhas. Conhece as andorinhas? As andorinhas são pássaros que voam em bandos. Uma vai atrás da outra. E a principal característica delas é que onde uma vai, todas as outras vão atrás. Interessante é que quando a que está na frente cansa, ela vai para o fim da fila. Mas é assim, vão se revezando, mas sempre é uma atrás da outra, sem saber porquê e para onde vão. Uma atrás da outra, sem saber a razão e aonde estão indo. Eu não gosto de agir assim. Eu não gosto. Eu não gosto de fazer alguma coisa sem saber por que estou fazendo aquilo. Não é da minha índole aceitar isso. Eu gosto de usar o meu senso crítico. Eu gosto de arrazoar, de pensar. Talvez isso explique porque às vezes eu sou tão mal compreendido por alguns. Sério? Algumas pessoas, alguns evangélicos costumam me compreender muito porque eu sou questionador. Eu penso. Existo, logo penso. Eu não gosto de aceitar cabresto. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer para vocês é que eu tento escapar dos paradoxos que nos envolvem, principalmente dos paradoxos da religião. Deixa eu explicar o que vem a ser um paradoxo. Pode ser que você não saiba direito o que é um paradoxo, e eu vou usar muito essa palavra durante essa mensagem. Por isso eu quero abrir para você explicar o que é um paradoxo. Paradoxos são duas afirmações contraditórias no mesmo contexto ou numa mesma expressão e que desafia as leis da lógica. Deixa eu dar um exemplo prático de um paradoxo e você vai entender melhor. Quando eu uso a seguinte expressão, e usamos muito: o trânsito está parado. Não usamos isso muitas vezes? Essa expressão, o trânsito está parado, é um paradoxo. Por que é um paradoxo? Porque, por definição, trânsito é algo que transita, que se desloca. Trânsito é algo que se move, e se algo está em trânsito, transitando em movimento, não pode estar parado. E se está parado, imóvel, não pode estar em trânsito. Entenderam? Então é um paradoxo. Trânsito parado é um paradoxo. Deixa eu dar outro exemplo. A frase, eu amo estudar, mas odeio ler, é um paradoxo. Pois essa afirmação se contradiz por si própria. Porque para gostar de estudar, tem que gostar de ler. Paradoxo. Deixa eu dar um exemplo agora de um paradoxo na esfera religiosa evangélica. Porque é aí que está a minha crise. Com os paradoxos da religião, com os paradoxos religiosos das igrejas evangélicas. Por exemplo, gula é pecado na Bíblia. É ou não é? Mas o crente evangélico, pasmem vocês, é conhecido por comer demais. E parece gostar desse título. É um paradoxo. Porque, embora a gula seja um pecado capital na Bíblia, está escrito,
Na prática, o cristão, o crente, o evangélico, se comporta como se não fosse. Irmãos, eu vi, ninguém me contou, eu vi. Eu participei de um congresso onde reunia várias igrejas evangélicas. Eu fui um dos palestrantes. Na hora do almoço, todos nós então descemos e fomos a um restaurante anexo ao prédio onde o congresso se realizava. Era um restaurante self-service, vários pratos, variedades de comidas. E eu vi vários irmãos colocando em seu prato feijão preto, feijão tropeiro, arroz, macarrão, estrogonofe, purê, farofa, um bife de carne, um bife de frango, peixe, ovo, batata, angu. E de onde estava a comida até a mesa, eu assisti a uma verdadeira sessão de equilibrismo. Então eu não quero ser contraditório, irmãos, com a minha fé no que tange ao Evangelho. Eu não posso, porque eu entendo que eu tenho que ser o mais coerente possível com aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Eu não posso seguir um modismo, uma tradição, um conceito, uma ideia, sem usar o mínimo de senso crítico. Eu não posso. Eu me nego. E eu vejo isso nas igrejas evangélicas. As pessoas fazendo coisas só porque os outros estão fazendo. Faz porque o outro faz, mas sem usar um pingo de bom senso. Não ousam pensar, arrazoar, não ousam pensar fora da caixa. E por não usarem seu senso comum crítico, muitos vivem como as andorinhas. Vivem em constante contradição com aquilo que professam acreditar e crer. Deixa eu dar um exemplo. Nós, os evangélicos, pregamos, anunciamos, cantamos corretamente, diga-se de passagem, que é tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. É favor imerecido, irmão. Cremos biblicamente que não merecemos nada. Isso é verdade, isso é Bíblia. Que não é por obras nem por sacrifícios, mas tudo vem somente através da maravilhosa graça de Deus. É de graça, é graça. Mas quando nós vamos para a prática, a nossa atitude cristã é outra. Dizemos de pouco uma coisa e fazemos outra. Na nossa prática cristã, se não fizermos a nossa parte, se não fizermos por merecer, Deus não opera. Na prática é assim. Na prática, se eu não der meus 7 mergulhos certinhos, perfeitinhos, durante as 7 semanas da campanha dos 7 mergulhos de Naamã, Deus não vai agir. Se eu faltar um dia sequer, rompe tudo. Tem que começar tudo de novo. E a bênção que eu estou esperando não vem. Eu não cumpri as 7 semanas, fiz 6. Faltou uma, pronto, caiu tudo, rompeu tudo. Então qual é a contradição? Qual é o paradoxo aqui? É que se Deus agir, queridos, prestem atenção. Se Deus operar, porque eu fiz tudo certinho, porque eu fiz por onde merecer, porque eu cumpri os 7 mergulhos da campanha de Naamã, então, porque eu fiz tudo certinho, tudo redondinho, então a bênção, o milagre, deixa de ser por graça e passa a ser por mérito. Óbvio. Se Deus age, se Deus faz porque eu fiz por merecer, então deixa de ser por graça e passa a ser por mérito. E qual é a minha mensagem aqui hoje à noite? Qual é a minha proposta? Queridos, a minha mensagem é: vamos ser coerentes com a nossa fé, com o que professamos ser. Vamos raciocinar não segundo o bispo da esquina, não segundo o que o bispo da esquina estabeleceu como exemplo de fé para nós. Não. Vamos raciocinar e praticar segundo o que Deus já estabeleceu e já determinou
e dar fruto. E assim, sermos finalmente sal e luz para esse mundo. Você quer escapar desses paradoxos religiosos que você está envolvido? Você quer ser coerente, compromissado com a fé bíblica que você professa? Então, se você quiser, por ordem, vamos de início estabelecer o que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre prioridades. Vamos por ordem. O que a Bíblia ela estabelece como prioridades na nossa vida cristã? Qual deve ser a nossa prioridade como cristãos, como seguidores de Jesus? Isso está no versículo de número 33. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, nós lemos, versículo de número 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ou todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. Então, segundo as palavras de Jesus na Bíblia, a prioridade do crente, qual é? É buscar o reino de Deus e a justiça desse reino. E fora isso, não devemos nos preocupar com mais nada. Diz a Bíblia, não sou eu. Nem com o básico, como o que comer, o que beber e o que vestir, deve ser motivo de nós nos preocuparmos. Está na Bíblia, Jesus nos ensina isso em Mateus, capítulo 6. É isso que Jesus diz no versículo de número 34. O que ele diz? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Deixa claro, Jesus diz que se estivermos envolvidos, se a nossa prioridade, se a nossa preocupação estiver centralizada no reino de Deus e na justiça desse reino, todas, veja na sua Bíblia, todas as outras coisas Ele gratuitamente nos acrescentará. Logo, olha a premissa, logo campanhas para obter bênçãos, correntes, votos, propósitos com Deus, sessão de descarrego, copo com água em cima do rádio da televisão, é uma contradição de termos, é um paradoxo na vida do crente, é ou não é? E essas não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Mas você pode estar se perguntando: pastor, tudo bem, mas afinal, o que é o reino de Deus? Já ouvi falar muito, mas o que é o reino de Deus? O que significa de fato buscar o reino de Deus e a sua justiça? E eu preciso explicar, irmãos, e urgente. Por quê? Porque há um outro problema que eu detecto aqui. É que por ser essa uma ordem direta de Jesus, revelada nas páginas da Bíblia, e assunto de extrema importância para os crentes, muitos, e talvez a grande maioria dos evangélicos, não sabem nada, poucos sabem ou não sabem nada a respeito do que significa de fato o que é o reino de Deus. Nada sabem como esse reino e a justiça de Deus deve ser buscado, sinalizado, anunciado e estabelecido por nós cristãos na terra. Então, o que é o reino de Deus? Precisamos saber. O reino de Deus começou com João Batista, pois Lucas 6,16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. O anúncio desse reino é a mesma que a pregação do Evangelho. O reino de Deus ainda se encontra em um desenvolvimento nos céus. Reino de Deus e reino dos céus são sinônimos. A igreja, o corpo místico de Cristo, é a agência que representa esse reino de Deus aqui na terra, e é o instrumento através do qual o reino de Deus
do Evangelho e a manifestação e implantação completa, total desse reino de Deus e da sua justiça somente acontecerá, preste atenção, somente ocorrerá na segunda vinda do Filho de Deus à terra. E quando ele vir, ele estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Então a mensagem do estabelecimento desse reino diz respeito ao futuro. O apóstolo São Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 11 ao 13, ele escreve sobre isso, quando através do texto sagrado ele diz que, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, Pedro escrevendo em sua segunda carta: deveis nós, os crentes, seguidores de Jesus, ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Guardem isso, esperando e anunciando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos como brasas se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa de quem? De Deus, esperando novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Notem que justiça está intimamente ligada com a expressão reino de Deus. Reino de Deus e a sua justiça. Por quê essa ligação? Não é aleatória. Nada na Bíblia Sagrada é aleatório. É tudo revelação de Deus. Por quê? Justiça está intimamente ligada com a expressão reino de Deus. Porque justiça, queridos, é parte do caráter de Deus. Deus é justo. E isso significa, queridos irmãos, que fazer justiça, onde houver injustiça, é dever, é responsabilidade de todo crente, pois fazer justiça faz parte do anúncio desse reino na terra. Então, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, segundo o que lemos na carta do apóstolo São Pedro, se dá quando trazemos dos céus uma amostra desse reino e dessa justiça de Deus, e apresentamos as pessoas como uma realidade futura de um mundo melhor que está por vir, depois que este atual céu e terra passarem, se desfizerem e como brasas se derreterem na segunda vinda de Jesus. Devemos anunciar uma esperança futura para as pessoas. As pessoas têm que olhar em nós e ver Jesus em nós, e ver a esperança e confiar na mensagem que nós estamos pregando. Nós temos que gerar nas pessoas, queridos, esperança, perseverança, fé. Agora deixa eu dizer uma coisa, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Outro paradoxo: a igreja, o corpo místico de Cristo, nós, cristãos verdadeiramente convertidos ao Senhor, somos a igreja. Igreja não é um local, são pessoas. A igreja tem que ter credibilidade para propagar o reino de Deus. Isto é, só conseguiremos êxito na apresentação deste futuro reino de justiça se o que eu prego estiver em conformidade não só com o que a Bíblia Sagrada ensina, mas também como me apresento, como me comporto como cidadão deste reino aqui e agora. As pessoas estão nos olhando. Deixa eu ser mais objetivo, deixa eu ser direto. Só conseguiremos gerar esperança e perseverança e fé no coração das pessoas que estão sofrendo, que estão sem esperança, ou depositando a sua esperança em qualquer coisa, ou em algo, ou em religiões, ou em governos. Só conseguiremos gerar esperança, perseverança e fé no coração dessas pessoas quando nós agimos diferente dessa sociedade ímpia, egoísta, materialista, que só pensa em si. E aí está, meus queridos irmãos, um dos maiores problemas encontrados na grande maioria das igrejas evangélicas no Brasil. Qual? Aí está diante de nossos olhos um dos grandes paradoxos do nosso tempo. As igrejas evangélicas, e não precisa muita coisa, é só ligar a televisão.
As igrejas evangélicas que se dizem evangélicas tornaram-se materialistas, tornaram-se egoístas, pois a ênfase hoje nas igrejas é bênçãos, é prosperidade. Aos crentes é ensinado de púlpito a se darem bem nessa vida. É a era do popstar, da música gospel. A ênfase em curas nas igrejas, meus queridos, chegou às raias do escândalo. Na televisão, preste atenção, um pastor chamou uma pessoa no auditório e disse para ele: Deus está me revelando que você está com câncer. O pregador chamou alguém do santuário e disse que Deus estava revelando a ele que aquela pessoa estava com câncer. Era um jovem. Surpreso, o rapaz disse: Eu não. Aí o pastor rebateu: mas não se preocupe, porque Deus também revelou, acabou de me revelar que ele acabou de te curar. Conveniência, escândalo. Um humorista da TV Globo, famoso, contou uma piada, e eu entendi e você também vai entender. Ele disse que estava parado em frente a uma igreja evangélica, e um rapazinho da igreja, um irmão da igreja, abriu a porta e o convidou para entrar, e ele disse: não, obrigado, estou duro. Entendeu? Não, muito obrigado, estou duro. Olha o que ponto que a igreja evangélica chegou. Como é que a gente pode gerar esperança, perseverança e fé no coração das pessoas que sofrem e que estão cada dia mais dessa violência, assustados, sem saber o que fazer? As pessoas ironizam porque não vê mais seriedade em nossas mensagens de esperança para o mundo. Eu digo sempre que as mensagens do púlpito perderam o poder. Por isso, queridos, vamos direto ao ponto. Como é que nós podemos, como crentes em Jesus, combater esses paradoxos, essas contradições em nosso meio? Como podemos, nessa nossa missão de gerar esperança e fé no coração das pessoas, como nós conseguiremos criar nessas pessoas que sofrem, expectativa da realidade de um reino futuro de justiça aos que crerem em Cristo, segundo a promessa de Deus? Como? Duas coisas só. Eu queria que você escrevesse no seu coração. Duas coisas que devemos mudar de posição em nossa pregação. Devemos mudar a partir de hoje em nossas mensagens. Duas coisas que devemos mudar de posição em nossa pregação. Primeiro, é bom você não se escandalizar. Primeiro, devemos falar às pessoas mais de derrotas do que de vitórias. Temos que mudar isso. Vamos ter que inverter os polos. Vamos ter que colocar biblicamente as coisas em seus devidos lugares, se quisermos que o mundo leve a sério a nossa mensagem de um mundo melhor. Raciocine comigo. Qual é o discurso religioso que mais ouvimos nas igrejas evangélicas? Os púlpitos. O discurso é: venha para Cristo, irmãos, venham para Jesus, e você só terá vitórias. É vitória todo dia. E aí, quando você cumprimenta o irmão na rua: oi, irmão, tudo bem? Só vitória, só vitória. E ainda faz o feliz vitória, só vitória. Peraí. Claro que de uma certa forma nós somos vitoriosos. A Bíblia Sagrada diz que somos mais do que vencedores. No final vai dar tudo certo. Temos um novo céu e uma nova terra. Nada. A Bíblia diz que vamos passar por tribulações e lutas. O que acontece ao justo, acontece ao justo. A Bíblia diz que Deus não vai nos livrar do dia mau. Isso a Bíblia não garante em lugar nenhum. Você vai passar por derrotas, você vai passar por lutas e tribulações também. O que Deus garante é que no dia mau você não será derrotado nesse dia. Você vai passar pela tribulação, mas não vai sucumbir diante da tribulação. Essa é a promessa de Deus. Só vitória, só vitória, só vitória. E a Bíblia Sagrada diz: não, isso é propaganda enganosa.
contraditória, paradoxal. Por quê? Porque não condiz nem com a nossa realidade, nem com a realidade bíblica. Em outras palavras, isso não é ter os pés no chão. E a mensagem do reino de Deus é pé no chão, é realidade. E que não tem pé no chão, não tem compromisso com Deus, vive vagando. Se fizermos, queridos, se você quer ser sincero, se fizermos uma coluna, uma ao lado da outra, uma coluna, de um lado colocaremos as nossas vitórias, que tem, e do outro lado as nossas derrotas e fracassos. Se formos honestos, sinceros, teremos que admitir que tivemos mais derrotas e fracassos do que vitórias nessa vida. Sabe por quê? É óbvio, porque essa é a roda da vida, girando sempre em sentido contrário ao que deveria girar. Por isso envelhecemos quando não era para envelhecermos, por isso morremos quando não era para morrermos, adoecemos quando não era para adoecermos. Aqui, querido, neste mundo, nesta terra, as coisas vão de mal a pior, e não pode ser diferente. Vivemos num mundo onde jaz o maligno, o pecado. Nós transformamos o reino perfeito de Deus nisso que estamos vendo aí, e não podemos reclamar. A Bíblia Sagrada diz que estamos colhendo as consequências da péssima escolha que fizemos lá no Éden, em Adão. Falamos isso hoje pela manhã. Lá no Éden, quando transgredimos a lei de Deus e pecamos, e quando nós pecamos e transgredimos a lei de Deus, esse mundo tornou-se um vale de lágrimas. O sofrimento, meus queridos, depois que o pecado entrou, virou uma espécie de roleta russa. Quando rompemos com Deus no Éden e trocamos a vontade de Deus pela vontade, nos tornamos monstros de iniquidade, a Bíblia Sagrada diz, e transformamos o mundo perfeito de Deus em um mundo mau, por causa da nossa maldade. Por isso colhemos desgraças, tragédias, pestes, tsunamis, vulcões entram em erupção, fome. De onde vem isso? De dentro de nós. Quem é o responsável? Muitos culpam Deus, mas sabe quem é o responsável por tudo isso? Eu e você, somos nós que transgredimos a lei de Deus lá no Éden. Por isso, nesse primeiro céu, nesse mundo que nós vivemos, depois que pecamos, nessa primeira terra que habitamos, há dia e noite. De noite. Até amanhã é dia, volta à noite. Por quê? Noite é trevas. E trevas é sinônimo de muita tribulação na Bíblia. É sinônimo de angústia, de dor. Por isso, queridos, a Bíblia Sagrada diz no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, que no novo céu e na nova terra não haverá noite. Não haverá necessidade da luz do sol, nem da luz da lua, pois a glória de Deus brilhará diretamente sobre todos, e o Cordeiro será a sua lâmpada. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. A mensagem do reino ensinada na Bíblia, queridos, não é venha para Cristo e você só terá vitórias, mas venha para Cristo, e nas tribulações que vocês irão atravessar, que não serão poucas, prepare-se, que nos percalços da vida, nos infortúnios, nas derrotas e fracassos teremos nessa vida, Deus estará existindo sempre junto com você. Essa é a mensagem. O resto são palavras, nada mais do que palavras. Segunda posição a ser mudada na nossa pregação do reino de Deus e da sua justiça. Se quisermos gerar nas pessoas perseverança e fé e esperança. Segundo, devemos preparar as pessoas mais para a morte do que para a vida. Hoje é o contrário. Nas igrejas evangélicas estão ensinando as pessoas a se prepararem mais para a vida do que para a morte. Contam uma fábula a respeito da morte.
Você deve ter ouvido. Essa fábula conta que no Oriente Médio Antigo, um comerciante mandou seu servo ao mercado para fazer umas compras. Quando o servo terminou de fazer as compras, o comerciante, que já estava voltando, ele virou a esquina e encontrou-se com a Dona Morte. Ele a olhou no rosto e apavorou-se e saiu correndo e foi para casa. O servo contou ao seu senhor do acontecido. Ele contou que se encontrou com a Dona Morte, se assustou e ele pediu ao seu senhor um cavalo emprestado para que pudesse levá-lo à sua cidade natal. Me deu um cavalo emprestado. Eu vou fugir daqui, a morte que está rondando, eu vou para a minha cidade natal. E assim ele fez, para que pudesse se afastar o mais que pudesse da morte. E assim ele fugiu para a sua cidade natal. Mais tarde, naquele mesmo dia, o comerciante foi até o mercado e encontrou-se com a morte. E perguntou à Dona Morte: por que você assustou meu servo esta manhã? Perguntou o comerciante à morte. A morte respondeu: eu não pretendia assustar o seu servo. Eu é que fiquei assustada, respondeu a Dona Morte. Eu foi surpresa de encontrar seu servo esta manhã nesta cidade, pois tenho um encontro com ele logo mais na cidade natal dele. Não temos como escapar, meu irmão. Não tem. Eu gostaria de chamar sua atenção para dois textos da Bíblia Sagrada. Não precisa abrir. Um está em João capítulo 8, versículo 24, e o outro em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Precisa abrir. Somente ouça. Em João capítulo 8, versículo 24, Jesus diz: por isso vos digo, que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aqui Jesus, agora em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, está escrito: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Morrereis em vossos pecados, morrem no Senhor. Aqui Jesus fala da morte como algo que ocorre apenas uma vez na vida. Não tem reencarnações e próximas oportunidades. Uma vez na vida. E que por isso é irracional, paradoxal, não se preparar para ela. Esses textos aqui que eu li para vocês não estão se referindo ao meio de como a morte ocorrerá. Como por exemplo, se uma pessoa morrerá vítima de um acidente, se de um infarto do miocárdio, vítima de um câncer ou vencido pela idade. A Bíblia não se importa com esses agentes, esses meios. O que Jesus chama a atenção nesses textos, nesses dois textos que li para vocês, é que só há duas formas de morrer. Duas somente. Ou a pessoa morre em seus pecados, ou ela morre no Senhor. Só existem essas duas formas, não existe uma terceira. Dr. Martin Lloyd-Jones, em um de seus sermões, ele diz o seguinte: que quando alguém morre em seus pecados, quando ele fecha os seus olhos, ele morre com um flash. Sabe um flash? Essa pessoa tem um vislumbre, flash do futuro, e ele vê relances de uma eternidade de tormento e miséria, e possuído por um senso de remorso pelas coisas que fez, ele chega à triste conclusão de que todas as coisas pelas quais ele se empenhou até aquele momento de sua vida não valeram de nada. Neste ponto, continua o Dr. Martin Lloyd-Jones, é dado também a ele um vislumbre do reino de Deus, da sua glória e da sua justiça, e do que ele perdeu. Mas ele se dá conta, meus queridos, de que ele é incapaz, não está habilitado, não se preparou adequadamente, e não pode entrar nesse reino, e não pode mais voltar atrás. Ele sabe que está completa e absolutamente só. Ele grita, mas ninguém pode ajudá-lo, não há respostas. É desse jeito
morrem no Senhor, os que morrem no Senhor, quando fecham os seus olhos, ele ouvirá uma voz dirigida a ele do outro lado, que diz: vinde bendito de meu Pai, e receba por herança este reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E com excessiva alegria, vestido com a justiça de Cristo, seguro pela mão de Cristo, ele é levado à presença de Deus em glória indescritível. Aleluia! Viram o grande contraste? Sentiram a necessidade de prepararmos as pessoas para o momento mais importante da vida? A morte. Não é venha para Cristo que você vai ter vitória. Abra sua mão que o anjo vai passar e vai te abençoar. Perceberam onde estamos falhando? Então deixa eu terminar essa mensagem dizendo o seguinte: que o reino de Deus não é sapatinho de fogo, o reino de Deus não é show da fé, não é emocionalismo gospel, reino de Deus não é frenesi religioso, não é arrepio na espinha. Reino de Deus tem a ver com conteúdo. O reino de Deus e a sua justiça é Deus reconstruindo vidas aqui e agora, cujo objetivo é transformar homens e mulheres à semelhança de seu Filho, para encontrar-se com Ele no seu reino de glória. E a igreja de Jesus Cristo na terra, corpo de Cristo, nós, eu e você, é a luz que ilumina este caminho, que aponta na direção certa e correta. É a igreja que coloca ordem no caos. Vocês lembram em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria os céus e a terra? A Bíblia Sagrada diz que a terra estava sem forma e vazia, estava um caos. E Deus transformou o caos em ordem. Foi ou não foi? Mas quando nós pecamos lá no Éden, em Adão, quando resolvemos nos separar de Deus deliberadamente, romper com Deus, quando pecamos, transformamos a ordem de novo em caos. Por isso esse mundo do jeito que está. Agora em Cristo, eu e você em Cristo, estamos colocando outra vez ordem no caos. Aleluia. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é a nossa responsabilidade. Nós não podemos agir de uma forma negligente e negativa. Nós temos que examinar as Escrituras. Se nós quisermos passar para a nova geração do bastão do Evangelho, porque se Jesus vai voltar, essa geração, eu, pastor Antônio Marcos, você, vamos morrer, e outros nos sucederão. E deixa eu dar um exemplo prático, uma ilustração. Vocês já ouviram essa ilustração, acredito, mas deixa eu, só para a gente poder entender mais ou menos o que eu quero dizer. Eu quero dar um exemplo prático, uma ilustração simples, só para você entender a dimensão de uma contaminação, que a gente não pode se deixar contaminar por crenças pagãs, por doutrinas estranhas, que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Vou dar um exemplo, uma historinha que vocês já devem ter escutado. Vamos ver o estrago que isso pode fazer e até onde isso pode chegar se nós não fizermos nada e se nós ficarmos alienados como muitos estão até hoje. A história é a seguinte: digamos que o presidente de uma empresa foi contaminado pelo veneno do mau humor, digamos. E ele, ao chegar na sua empresa, ele entra na sala do diretor mal-humorado e diz: cadê o relatório que eu lhe dei? Se não me der esse relatório em 5 minutos, eu me despeço. E bate a porta com raiva e sai. O diretor, contaminado com o mau humor do presidente, vai até a sala do gerente e diz assim para o gerente: cadê o relatório? Eu lhe pedi ontem, ainda não fez? Sabia que você é um incompetente? E deixa eu aproveitar e dizer o que está engasgado aqui faz tempo. Não estou gostando dos seus serviços, você é muito lento, e sabe aquele aumento que você pediu? Não tem mais. E ele bate a porta e vai embora. O gerente, contaminado com o mau humor do diretor, vai à sala do supervisor: cadê aquele relatório? Cadê aquele relatório financeiro que eu lhe pedi? Eu levei conta do diretor, agora por sua causa, seu irresponsável.
Sabe aquele empréstimo que você pediu? Já era. O supervisor, contaminado com o mau humor do gerente, vai à sala do chefe de seção. A culpa é sua. A partir de hoje não tem mais secretário. Você está com muita mordomia nessa empresa. É por isso que não trabalha direito. O chefe de seção, contaminado com o mau humor do supervisor, vai ao operário. Está ali sentado, Tadinho, na hora do lanche. Está à toa de novo, não é? Pois a partir de hoje acabou a hora do lanche, não tem mais cafezinho, não pode mais ir ao banheiro, não vai a hora que você quiser não, e a sua hora extra acabou, está voando muito. O operário, responsável pelo setor de limpeza, contaminado com o mau humor do chefe da seção, vai ao faxineiro. Seu trabalho está um lixo, está tudo sujo na empresa, os banheiros estão parecendo um chiqueiro, você está despedido. O faxineiro, contaminado pelo mau humor do operário, chega em casa, despedido. Sua mulher faz um bolo. Que isso, mulher? Daqui para frente nós temos que economizar. Aliás, você só sabe gastar. Isso você sabe fazer muito bem. A mulher irritada com o marido joga o bolo no lixo. Lá vem o menino, filho. Mãe, você jogou o bolo fora? Joguei, daí alguma coisa contra? Briguei com seu pai por causa desse bolo. Mas mãe, eu quero bolo. Ah, quer? Então toma. E ela dá uma bolada no menino. Lá vem o cachorro brincar com o menino. O menino não quer saber de brincadeira. Contaminado pelo mau humor, o cachorro insiste em brincar e o menino sai daqui e o cachorro acaba levando um traseiro que sai quicando. Lá vem o gato. O cachorro que antes se dava bem com o gato, se embola com o gato, sai pelo para tudo que é lado, e morde o bicho, o gato sai ferido. Lá vem o rato. O gato irado tira metade do rato, o rato foge e fica seu rato. O rato chega em casa, todo despedaçado, a ratinha está toda fogosa, festeira, preparou um jantar à luz de velas. É hoje. Ela espera uma noite de amor com um ratinho. Ela está romântica. Furioso, contaminado com o mau humor do gato, o rato diz para a ratinha: olha aqui o que o gato fez comigo. Você nem se sensibiliza. Está feliz? Eu vou dormir na sala. E não me perturbe. Não estou para ninguém. Não estou mais para você. Vejam como o mau humor do presidente da empresa contaminou e alterou até a vida sexual da ratinha. Assim é o Evangelho do Senhor. Não vamos permitir que o cristianismo de Jesus seja corrompido, contaminado por causa do nosso comportamento descompromissado com as verdades bíblicas. Não se satisfaça, meu irmão, em serem apenas membros de igreja. Sou membro da igreja tal. Isso é pouco. Desejo mais que isso. Se autoanalise e veja se de fato você conhece a Deus. Se de fato você é de Jesus. Ou será que eu sou apenas membro de igreja? É bom a gente repensar nisso. Pois a vontade de Deus é que vocês preguem o Evangelho como ele é. O cristianismo genuíno, verdadeiro. Pois só assim a igreja inflamará o mundo e fará a diferença que Deus espera que façamos. Fiquem bem comigo na presença do nosso Deus. Eu quero orar para a sua vida hoje à noite. E essa mensagem que eu estou pregando nos cultos, quando deixam, eu quero dizer para você hoje à noite: não adianta você pegar a sua Bíblia, colocar debaixo do braço e vir para a igreja, dar seu dízimo e achar que está tudo certo. Isso é religiosidade. Deus quer mais de você. Se você entendeu a mensagem, eu convido você hoje à noite de dizer assim para o Senhor: Senhor, muito obrigado. Eu quero compromisso. Eu quero que tu me ensines. Eu quero ler mais. Eu quero buscar mais. Eu quero ser mais fiel ao reino de Deus. Aqui nessa igreja, você pode sinalizar o reino de Deus.
pastor Antônio Marcos vai lá para Rondônia, né, pastor? Isso é reino. Vai para o Louco, para o Alemão. Isso é reino. Eu não posso. Ore. E quando puder, faça do seu lado da sua casa. Venha para a igreja para adorar a Deus e para estar aprendendo a palavra do Senhor, para você crescer na graça do conhecimento. Se você quer, eu oro para a sua vida, eu e o pastor Antônio Marcos. Não que você esteja fazendo tudo errado, não, irmãos. Estamos sempre aprendendo, estamos sempre evoluindo. É Deus que prepara o seu coração. A gente não nasce sabendo. Se você quiser que eu ore para a sua vida, eu quero que você saia do seu lugar, simbolizando assim: eu quero a partir de hoje ter um compromisso sério com Jesus. Eu tive, mas eu quero ter mais. Nunca tive, quero ter a partir de hoje. Tenho muito, eu quero ter mais. Hoje eu entendi. Você quer? Vem aqui que eu quero orar para você. Só isso. Vem aqui que eu quero orar para a sua vida. Orar para a sua vida. Sabe o que você tem? Nós temos que orar, irmãos, uns pelos outros. Dizer para Deus assim: Senhor, eis-me aqui. Fortalece, aumenta a minha fé, capacita. Muitos problemas vamos enfrentar. Nós precisamos aprender para que nós possamos resistir ao dia mal. Vem aqui. Se tem alguém aqui hoje à noite que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você entrou aqui sem Jesus, você pode sair do seu lugar e não fique aqui. Fica aqui junto comigo aqui em pé, se você quiser. Porque Jesus Cristo é o início de tudo. Tudo começa com Ele. Você está em Adão. Você precisa sair de Adão e estar em Cristo. Em Cristo, nova criação nós passamos a ser. Nós só podemos fazer a obra de Deus quando estamos em Cristo Jesus. Você quer? Se você quiser, sai do seu lugar. Eu quero orar para a tua vida hoje à noite. É uma responsabilidade, irmãos. Eu não precisaria chamar você aqui na frente, mas sabe por que eu chamo às vezes? Para que você mesmo se autoanalise e diz: não, eu vou, porque eu quero mais compromisso com Deus. Eu não estou dizendo que você não tem. Queremos mais. Muito mais. Eu não vou me alongar por causa da hora, mas eu queria muito orar com você nessa noite. Eu quero que você nessa noite diga para Deus: se você está se sentindo com vergonha de vir aqui na frente, não fique não, mas se tiver, da onde você está, diga: Deus, eu quero um compromisso com a tua obra. Eu quero levar o teu evangelho a sério. Eu quero aprender mais. Eu quero te buscar mais. Amém. Senhor, em nome de Jesus. Aqui estão pessoas, oh Deus, que querem realmente servir. E te servir não é somente pegar a Bíblia, ser membro de uma igreja local, dar seu dízimo, cantar e ir embora para casa. Temos uma responsabilidade, e a nossa responsabilidade é sinalizar o reino de Deus e a justiça desse reino. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus Cristo em nós. Ajude-nos, Senhor, nesta noite. Tome em tuas mãos a minha vida e as nossas vidas. Porque sem ti, sem o Espírito Santo de Deus, nada, absolutamente nada, podemos fazer. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe nesta noite. Nos abençoe, nos capacite, nos ilumine. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.